O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se fosse nos dado nesta vida contemplar a face do Senhor em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se nos fosse permitido, ainda que por uma fração de segundos, experimentar a grandeza e a majestade de Deus em toda a sua incomensurável, interminável grandeza, nós não resistiríamos, porque ultrapassa toda lógica, toda razão e toda a possível imaginação do que há de mais imenso, de extremamente insondável e abismal é o ser de Deus. E olhem que estas palavras, bem como quaisquer outras, por mais superlativas que sejam, jamais esgotam a mínima, milimétrica, microscópica realidade de que se chama Deus em sua luz inacessível. Isso é bem claro no Antigo Testamento. E Deus, na sua grande pedagogia, que jamais se revelou face a face a alguém do Antigo Testamento, utilizou-se de mecanismos da própria natureza para revelar aos homens que ele se fazia presente em determinados momentos da história. As chamadas teofanias, ou seja, manifestações de Deus, são sempre portentosas do Antigo Testamento e vêm acompanhadas de raios, de trovões, de fenômenos climáticos estrondosos, intimidatórios. Moisés, na primeira leitura de hoje, diz: estou apavorado e com medo. Essa é a nossa reação, seja diante do caráter objetivo de Deus. Não temos uma criatura, não temos um ser qualquer, mas o onipotente, o grandioso, o majestoso, o insondável, o glorioso, o eterno,
e tantos outros adjetivos para descrever o Senhor, Deus que habita em luz inacessível. Todavia, esta prefiguração, isto é, esta preparação da parte de Deus no Antigo Testamento, tem uma finalidade. No começo, quando as coisas não eram claras, quando Deus se manifestava paulatinamente aos homens acostumados às divindades, à crença na existência suposta de muitos deuses, o homem muito supersticioso, o homem ainda não muito acostumado com um caráter mediador, com o qual Deus se utilizava para falar aos homens. Deus fala por meio dos profetas, Deus fala por meio do culto, Deus fala por meio dos reis, Deus fala por meio dos acontecimentos, Deus fala por meio dos fenômenos climáticos. O homem, naturalmente um ser religioso, interpretava esses fenômenos climáticos como um recado de Deus, a presença de Deus. Deus está irado, Deus está se manifestando, atentos. Quem é que não sente medo diante da iminência de um raio cair em cima de si e ele ser fulminado na hora e cair morto, durinho para ser enterrado? Quem não se sente intimidado pela grandiosidade de um furacão, de um tsunami, de um maremoto, de um terremoto? Todos esses fenômenos, para os antigos, eram um indício. Deus está falando no silêncio. É o Altíssimo que está se manifestando. Dobre os seus joelhos. E o homem, um ser tão contingenciado, um ser fisicamente tão restrito, tão pequeno, tão indefeso, tão impotente, diante desses fenômenos, não lhe restava outra alternativa que não esta: estou apavorado e com medo. Então, como se aproximar desse Deus que vem ao encontro do homem? Com esse receio, com esse temor, com esse medo, com esse pavor. Era a reação natural, plausível, compreensível do homem bíblico antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorre que o Deus que quis se manifestar com esses portentos climáticos, na verdade, era um Deus cheio de ternura, cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de misericórdia. Ele preparava um povo para que um dia, no seio desse povo, ele se revelasse de uma forma toda inusitada, pequeno, no semblante de uma criança, humilde, reclinado num presépio, pobre, nascido numa cidade tão carente de recursos como Belém, que decidiu residir em outra cidade muito mais pobre, no norte, a região mais miserável de Israel, Nazaré da Galileia, para falar aos homens como homem, para usar a linguagem dos homens, não mais o som estrondoso de um trovão, não mais a ameaça de um raio, não mais os riscos trazidos pela tempestade ou por qualquer outro fenômeno climático com o qual e no qual ele se revelava. Vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente, escuridão, trevas, tempestade, som de trombeta, voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuassem. Era assim que Deus se revelava nos primeiros anos e séculos da história de Israel. Eles ficaram tão espantados com esse espetáculo, a ponto de Moisés dizer o que já li e comentei: estou apavorado e com medo. Agora, com a vinda de Jesus, nós nos aproximamos com os pastores, com os magos, nós nos aproximamos de nosso Senhor. Aqui, neste exato momento, nós temos uma prova solene
de que nos aproximamos do Senhor sem receio, sem medo, mesmo com o peso dos nossos pecados, mesmo com a consciência da nossa miséria. A quem nos resta recorrer? Para onde iremos nós, Senhor? Usando as palavras de São Pedro no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Tu sabes da monstruosidade dos pecados que eu cometi ao longo da vida. Tu conheces o número, tu conheces a intensidade, tu conheces a perversidade, tu conheces a gravidade dos meus pensamentos impuros, das minhas palavras indignas, das minhas atitudes vergonhosas e também das minhas omissões covardes. Malgrado tudo isso, eu venho a ti, não para me justificar, mas para me ajoelhar diante de ti e dizer: como sois grande e como eu sou pequeno, como sois bom e eu sou esta lástima, como sois amável e como eu sou mesquinho. Essa contradição, essa distância, todavia, foi vencida, não por iniciativa minha, mas por iniciativa tua. Vós vos aproximastes do Monte Sião, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, a reunião festiva de milhões de anjos, a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Deus nos deu esta graça de nos aproximarmos dele, porque ele já decidira se aproximar de nós. Meu Deus, eu vou aqui seguro de que não serei rejeitado. Quem vem a mim, eu não o rejeitarei, disse o Senhor no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Ideia que ele mesmo já dissera no mesmo Evangelho segundo João, capítulo 6. Curiosamente, o capítulo da promessa da instituição da Eucaristia. Na missa, nós temos essa possibilidade. Não é a única, mas é a mais solene. Eu trouxe para apresentar ao Senhor este ser amedrontado, que usa as palavras do Salmo 129 para dizer: Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, quem poderá subsistir? Se o Senhor resolvesse contabilizar, numerar, quantificar e passar no nosso rosto, ou para usarmos a expressão mais popular, passar na cara, olha aqui o que você é, morreríamos certamente, não aguentaríamos. Mas não estamos aqui para recordar o nosso pecado, se bem que isso subjaz e manifestamos o nosso pecado no ato penitencial. Tenha piedade de nós, Cristo, tenha piedade de nós, Senhor, tenha piedade de nós. Estamos aqui para recordar a bondade do Senhor. Recordamos ao Senhor vossa bondade em meio ao vosso tempo. Jesus é este Monte Sião, situado não mais na geografia de Jerusalém. Monte Sião é o monte sobre o qual está a cidade de Jerusalém. É o Monte Moriá. Lembram que Abraão recebeu a ordem do Senhor para matar o seu próprio filho? Foi o próprio Deus quem disse: pegue o seu filho Isaque e sacrifique-o para mim. Uma prova de fé. Ele pegou o filho e levou para o Monte Moriá. O Monte Moriá é o atual Monte Sião. E o templo de Jerusalém hoje é uma mesquita, a mesquita da rocha, que está construído exatamente no lugar que, segundo a tradição, Abraão ia sacrificar o seu filho. Jerusalém, portanto, para nós, para muçulmanos, para judeus, é uma cidade santa. E para os cristãos, ela é a imagem da Jerusalém celeste, para onde acorremos, para onde caminhamos pressurosos. É a Sião celeste, a Sião situada no extremo norte, não do tempo, mas da eternidade. Estamos aqui para recordar a bondade do Senhor. Sim, mantenha sempre diante dos seus olhos os seus pecados, mas não perca de vista
a bondade do Senhor, que não veio para assustar ninguém, para apavorar ninguém. Veio sim para que nós nos apavoremos conosco. Contemplar o mistério do Calvário é experimentar duas sensações, dois sentimentos absolutamente paradoxos: susto, pavor de um lado e alegria e júbilo do outro. Mas por que eu devo me assustar com o mistério do Calvário? Porque primeiro, a morte é horrorosa. Segundo, porque você matou Jesus com o seu pecado. Porque aquela desgraça, aquela tragédia foi provocada pela sua iniquidade, pela minha, pelas nossas. A cruz sempre deve provocar isto. Estou apavorado e com medo. Existe um medo bom, existe um pavor bom, existe um susto bom, existe um impacto bom, existe uma sacolejada boa, quando visa tirar de dentro de nós o que não presta, extirpar da nossa vida o que é nocivo, o que é letal, o que leva ao inferno, o que pode nos precipitar no fogo que jamais extinguirá. O Senhor não tirou isto de nós. Quem perde esse susto, quem não aceita mais, quem já, entre aspas, superou o medo daquilo que deveria ter sempre medo, esse está em risco, este corre perigo. Aos homens do sexo masculino aqui presentes, há um ditado machista ridículo que diz que homem não tem medo. É exatamente o contrário. Homem que é homem é um frouxo, um porra-botas. O verdadeiro sinal de masculinidade, de humanidade, é ter pavor, ter medo. E dou muitos exemplos. Homem de verdade, casado, é aquele que tem pavor de ofender a esposa, de trair. Esse é o homem de verdade. O homem de verdade é aquele que tem pavor de roubar, de cair na malha fina do leão, de ser algemado pela Polícia Federal. Esse é o medo bom. Estou apavorado e com medo. É um medo que freia os nossos ímpetos de maldade. É um freio que não permite que sejam dominados os nossos bons sentimentos, escravizados pelos pensamentos, pelos instintos racionais. Podem perguntar aos criminosos. Eles perderam o medo, perderam a noção da gravidade e das consequências dos seus atos, achando-se impunes, intocáveis, achando-se incapazes de serem punidos pelos outros homens. Esse pavor bom, esse medo bom, conservem, por favor. Conversem com qualquer pessoa reta, íntegra, ilibada, impoluta, acerca da possibilidade de transgredir as normas dos homens. Conversem com uma pessoa que teme profundamente a Deus. A noção que elas têm do pecado. Santa Águeda, que foi instada, jovem, adolescente, virgem, a apostatar o nome do Senhor, a negar a fé em Cristo. Jovem, no sul da Itália, na ilha chamada Sicília, uma cidadezinha chamada Catânia, hoje uma grande cidade, no tempo do imperador Décio, ano 250 mais ou menos, preferiu morrer. Apostatar o nome do meu Deus? Não, eu tenho medo de um dia me apresentar diante dele e ouvir o Senhor me dizer: você se envergonhou do meu nome, afaste-se de mim. Esse medo levou-a ao martírio, medo de perder o céu, medo de ir para o inferno. Isso provoca paradoxalmente uma coragem tremenda diante das pessoas. Diz o Jesus falou no capítulo 10 de São Mateus: não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma.
Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gehenna. Conservai esse pavor, esse medo. Estou diante do Senhor, para Ele o caminho. Diante dele um dia vou me apresentar. Devo, portanto, cuidar da minha vida, com pavor e medo de um lado, medo de mim, medo de pecar, medo de ofender o meu Deus, medo de cair em pecado mortal e principalmente medo de, na hora da minha morte, encontrar-me nesta situação de inimizade com Deus, porque assim eu iria para o inferno. Certamente eu irei para o inferno. Para concluir o raciocínio, é importante citar o Evangelho de hoje, no qual Jesus envia os 12, 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Vamos sem medo, desprovidos dos bens materiais. Não levem nada a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Andem de sandálias, ou seja, muita sobriedade, muita discrição no vestir. Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum de lá não vos receberem, nem quiserem vos escutar, sacudi a poeira dos pés, gesto de protesto. Você não quer receber, você não quer ouvir, você não quer aceitar a palavra. Fique você com o seu pensamento, deixe com você até aquilo que as minhas sandálias assimilaram, a poeira, como testemunho contra eles. Partiram sem nenhum receio. Obviamente os temores sempre existem no cumprimento da palavra do Senhor. Será que as pessoas vão gostar? Será? O que será? Qual será a reação de A, de B ou de C? Se eu me impuser como cristão, se eu simplesmente der o meu testemunho de fidelidade a Jesus nos dias de hoje, onde cada vez mais os valores do Evangelho são ridicularizados, ignorados, desprezados, contestados, onde não para o cristão, pelo simples fato de sê-lo, é perseguido, é contestado, é escanteado, com perdão do neologismo. Eles partiram, pregaram, expulsaram demônios, curavam e ungiam com óleo. Amados, aproximar-se com confiança do Senhor, com serenidade, com certeza de que temos um Deus cheio de ternura, cheio de compaixão para conosco. Todavia, esse sentimento de confiança em Deus, de serenidade e de paz, porque nos aproximamos daquele que se dignou a aproximar-se de nós por ser tão infinitamente belo e terno, tão cheio de graça, todo perdão, todo amor. Por outro lado, é preciso, é necessário harmonizar essa confiança e essa paz com o medo e com o pavor. Cuidado, portanto, para não fazer interpretações facciosas, interpretações tendenciosas, leituras incompletas de determinados objetivos do Senhor. É bonito e é correto falar que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é Pai, que Deus é bondade, que Deus perdoa, que Deus me aceita como eu sou. Tudo correto, mas tudo incompleto, porque tem um detalhezinho aí. Não temais aqueles que matam o corpo e não matam a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gehenna. É misericordioso, mas não compactua com o pecado. É cheio de bondade, mas conhece o nosso interior. Está sempre pronto a perdoar, mas ai de quem não aceitar o arrependimento. Ai de quem, sob o pretexto de evocar a sua bondade, permanece nas trevas, não renuncia àquilo que o ofende, a causa do seu sofrimento e da sua morte na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.